Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Lourenço Pereira Coutinho e comigo, Margarida Magalhães Ramalho. Olá, Lourenço. Olá, Margarida. Hoje, através do vanguardismo de Amadeu Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor e Almada Negreiros, vamos ver como Portugal entrou no século XX, tanto na pintura como na literatura. Connosco está a artista plástica e coautora de uma fotobiografia de Amadeu Sousa Cardoso, Margarida Cunha Belém. Olá, Margarida. Olá, Margarida. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Em 1906, chegava a Paris com 19 anos Amadeu Sousa Cardoso. Com ele, viajava outro pintor português, Francis Smith. Por essa altura, o mundo estava a mudar e deslumbrava-se com as invenções do automóvel, da eletricidade, do aeroplano, do telefone, dos raios-x, da fotografia, etc. Em Portugal, a Revolução de 5 de outubro de 1910 acabava com 8 séculos de monarquia e acreditava-se que a República viria resolver problemas ancestrais. Não seria o caso. A pintura e a literatura acompanhariam o trepidante mundo novo que se avizinhava. Em 1909, o Manifesto Futurista, publicado em Paris, assinado por Filippo Marinetti, viria agitar as águas. Em termos simplistas, Marinetti explicava: o futurismo significa o ódio ao passado. O nosso objetivo é combater e destruir energicamente o culto do passado. No ano seguinte, a primeira exposição dos pintores italianos futuristas teria lugar na capital francesa. Guilherme Santa Rita, que chegaria também por essa altura a Paris, iria aderir entusiasticamente ao movimento, auto-intitulando-se o chefe do futurismo em Portugal. Infelizmente, Santa Rita, que morreria com 29 anos, deixaria expresso o desejo que toda a sua obra fosse queimada após a sua morte. E foi. Cabeça, que se encontra no Museu Nacional de Arte Contemporânea, e Orfeu no Inferno, integrado na coleção do Museu de Arte Contemporânea de Armando Martins, são algumas das exceções. Quanto a Amadeu, apesar da afinidade com o futurismo, não ficaria agarrado nem a este nem a nenhum outro movimento. Numa entrevista em 1916 diria: eu não sigo escola alguma, as escolas morreram, sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista, sou de tudo um pouco. Numa primeira fase, convive em Paris com artistas intelectuais portugueses, Manuel Bentes, Eduardo Viana, Américo Nunes, Guilherme Santa Rita e Mário Sá Carneiro. Posteriormente, alarga o seu círculo de amizades e convive de perto com os Delaunay e com os frequentadores dos encontros dominicais promovidos por este casal: Modigliani, Picasso, Archipenko, Chagall, Klee, Picabia, Brancusi, Kandinsky, Max Jacob, Blaise Cendrasse e Apollinaire. Apesar de reconhecer que no que toca à arte, em Paris se respira, ao contrário de Portugal, onde se abafa, a sua ligação visceral ao torrão natal, às tradições e à família, nunca se perde. A partir de 1912, os seus trabalhos começam a ser notados. Expõe em Munique, Paris, Londres, Colónia, Hamburgo, Berlim, Moscou, Chicago e Nova Iorque. Nos Estados Unidos, a sua obra é muito bem recebida pela crítica e das 8 telas que enviou para o Armory Show, a primeira mostra de arte contemporânea naquele país, vende 7. Os seus quadros são expostos ao lado de Picasso e o seu nome é referido no cartaz da exposição. O começo da Primeira Guerra obriga-o a instalar-se em Manhuve. Como que adivinhando que a sua vida seria breve, Amadeu pinta freneticamente, criando porventura as suas melhores obras. Mantém contacto com o grupo de Orfeu e intensa correspondência com o casal Delaunay, que entretanto chegara a Portugal fugido da guerra e que se instalara em Vila do Conde. Em 1916, Amadeu expõe no Porto e em Lisboa. Apelidado de louco, chegaria a ser, no Norte, insultado e agredido. Almada Negreiros, que o vai considerar a primeira descoberta de Portugal na Europa no século XX, escreveria sardonicamente: quando um português
genialmente do século XX, deste da Europa, conduído da pátria entrevada para lhe dar parto da sua inteligência, a indiferença espartilhada da família portuguesa ainda não deslaça as mãos de cima da barriga. Nesse ano, num gesto simbólico de quem gosta de provocar, Amadeu, Almada e Santa Rita passeiam pelo Chiado com o cabelo e as sobrancelhas rapadas à navalha. Em 1917, Almada, que está hospitalizado, entrega a Amadeu a responsabilidade gráfica do seu poema K4 azul. Ainda neste ano, Amadeu, Santa Rita e Almada trabalham na edição do primeiro e único número da revista Portugal Futurista. Em Lisboa, é promovida uma conferência futurista, na qual Almada sobe ao palco vestido com um traje desenhado por si e que lhe ficaria para sempre associado. A vida de dois destes artistas, porém, estava a chegar ao fim e, com eles, a aventura do futurismo. No ano seguinte, Santa Rita e Amadeu Sousa Cardoso morreriam, um tuberculoso, o outro com a pneumónica. Em Paris, 2 anos antes, suicidara-se Mário de Sá Carneiro. Fernando Pessoa, aproveitando o antigo aforismo grego, diria: morrem cedo o que os deuses amam. A guerra e a gripe espanhola também fariam vítimas entre os amigos que Amadeu conhecera em Paris. Blaise Cendrasse perderia um braço. Boccioni morreria em exercícios militares. Apollinaire, que ficara ferido em combate, morreria de pneumónica em 1918. Almada Negreiros, que marcaria o panorama cultural português do século XX, viveria até 1970. Sabemos até onde Almada foi capaz de chegar, tanto na literatura como na pintura. Mas aonde teriam chegado Amadeu Sousa Cardoso e Santa Rita Pintor se os deuses não os tivessem amado tanto? Lourenço, neste período conturbado que se vive em Lisboa, conta-nos, porque de alguma maneira depois esta entrada das ideias de vanguarda vão, de alguma forma, também chocalhar a sociedade portuguesa, mas essa própria estava a passar por um momento de convulsão com o final da monarquia e a entrada na República. E a Primeira República, a primeira fase da Primeira República. Um enquadramento breve, antes de passarmos à conversa com a nossa convidada, mas esta década de 10, que é basicamente o que estamos aqui a falar sobre esta primeira vaga de futuristas ou de modernistas, portanto um manifesto que começa em 1909, enquadra-se, ou tem aqui 2 momentos políticos importantes, tanto em Portugal como no espaço europeu, mundial, mas sobretudo europeu, que é a implantação da República e a Primeira Guerra Mundial. No caso da República, o que me parece é que este movimento surge não potenciado pela República, mas exatamente o contrário, como uma reação à República, porque é interessante ver como estes modernistas, que nós temos sempre a tendência a associar a um progressismo, não é? E há aqui de facto algo também de contraditório e algo que depois seria interessante falarmos, até que ponto é que é possível enquadrarmos pintores e artistas que não são académicos, não estão enquadrados na academia, em movimentos e em rotulá-los muito. Por exemplo, Amadeu dizia logo que não era rotulável e absorveu uma série de tendências e teve uma série de influências diferentes. Mas entre estes 3 pintores, tanto Almada como Santa Rita como Amadeu Sousa Cardoso, eles são os 3 monárquicos. Isso é que é engraçado. Amadeu, por exemplo, gosta de tauromaquia, gosta de folclore. A tauromaquia, que é, eu puxo aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha porque eu sou aficionado, é muito plástica. Picasso, por exemplo, também tem uma série de desenhos sobre tauromaquia notável. E também era um aficionado. Exatamente. Mas o que poderá, à partida, ser um bocadinho contraditório por pensarmos em modernistas futuristas e alguém com uma ligação ao passado. Mas o que se pretendia, pensando que os artistas são sempre disruptivos, era uma ruptura com aquilo que também tinha sido a evolução política, e não havendo aqui uma ligação linear, porque provavelmente as influências também vinham de fora e a evolução da política portuguesa também não os influenciaria assim tanto, mas uma ruptura com aquilo que tinha sido a Primeira República até então. Por exemplo, o integralismo lusitano é dessa época, de 1914, que no campo político é também uma resposta àquilo que foi a Primeira República. Só mais uma nota antes de passarmos à conversa, porque parece-me também, e eu aqui no campo da arte sou apenas um curioso, mas fazendo aqui uma ligação também à parte política,
que, sendo o futurismo um movimento que também procura muito na sua expressão passe a repetição, o movimento e até uma certa apologia do que é marcial ou do que é viril. Obviamente que muita coisa tem que ser reequacionada com a terrível Primeira Guerra e com o que é uma apologia do viril ou da guerra passando por aquele tempo. Portanto, a nível geral, a Primeira Guerra terá marcado bastante este futurismo que depois se suaviza a partir de 1918, exatamente por ter passado por essa experiência traumática da Primeira Guerra, com primeiras notas assim de ligação entre a arte e o que se ia passando no campo político, parecem-me ser assim duas notas a ressaltar já numa fase inicial. Margarida, no meio disto tudo, porque eu sei que já falámos até sobre isso, a questão do Marinetti e a questão desta apologia da guerra, de alguma forma, acaba por ser muito posta em causa. Sim, vou pegar justamente sobre isso. O futurismo e o Marinetti, muito particularmente, porque o Marinetti é um símbolo, de facto, deste movimento e vai ser absolutamente marcante para toda a gente, para os artistas plásticos e não só, porque ele era um homem da literatura. Até à Primeira Guerra, justamente, o futurismo, este movimento, a par com o cubismo, são de facto as duas revoluções do século XX, do ponto de vista plástico e literário. Agora, essa apologia da guerra que o Amadeu também faz, que fazem todos, da virilidade justamente do homem novo, quando se começa a Primeira Guerra e em 1918 percebe-se o que foi o horror, o que é o horror da guerra, não é? Aquele abismo do horror, como diziam os gregos, o Marinetti perde grande parte da sua influência, nomeadamente com os pintores futuristas italianos. E nunca mais aquele movimento e o próprio Marinetti vai ser a mesma coisa. Aliás, vai se suicidar, não é? Artisticamente falando, depois nos braços do Mussolini. Agora, até à Primeira Guerra, é o movimento que vai marcar profundamente Amadeu de Sousa Cardoso, o Santa Rita, mais do que todos, e o Almada, de maneiras diferentes. Só para pegar um bocadinho no que tu disseste, a Primeira República, a monarquia, como é que de facto, como é que isto se traduz plasticamente nas artes em Portugal? Pouco. Porquê? Porque de facto o século XIX arrasta-se pelo século XX dentro, não é? Sim. Em 1907 tu tens os bêbados do Malhoa a serem aplaudidos. Sim. Pronto. E portanto é isto a arte em Portugal. Quer dizer, os naturalistas, os pintores naturalistas, que até eram modernos, eles intitulavam-se como tal, não é? A exposição de 1881 chama-se de quadros modernos. Porquê? Porque eles eram modernos em relação aos românticos. Toda a gente teve modernos em todas as épocas, não é? Claro. O Masaccio foi tão moderno em relação ao Giotto. Atenção. Claro. Tudo o que é diferente em relação ao que se fazia antes. É um passo em frente. A grande questão destes movimentos do princípio do século, e o cubismo e o futurismo vão marcar, de facto, profundamente tudo o que vem a seguir, é porque isto não é dar um passo em frente. Isto é arrebentar com tudo, ainda que se possa ser monárquico e conservador. A questão não é essa. A questão é que tu vais começar a representar plasticamente até a figura humana, e isto são 500 anos de tradição, de uma maneira completamente diferente. Sim. Não querendo estar a aborrecer, pronto, porque nós temos 3 pessoas absolutamente extraordinárias para falar, só para se ter uma ideia. O cubismo, de facto, rebenta com estes 500 anos de tradição de arte ocidental. Porquê? Porque o cubismo, de facto, vai pôr em causa uma coisa extraordinária e que vem, de facto, do Masaccio, lá está, do Quattrocento, o desenho em Florença, que é a perspectiva. A perspectiva, de facto, dá-nos aquela terceira dimensão, que uma superfície plana não tem. Explicando isto muito simplesmente. Um quadro, uma parede, uma superfície plana tem 2 dimensões, altura e largura. Quando nós acrescentamos a terceira, que é a profundidade, quanto mais correta for, melhor. Estamos a representar da forma mais correta possível, e isto fez-se e faz, não é? Um objeto tridimensional numa superfície plana, para os cubistas isto era uma mentira. Pois. Evidentemente, um objeto não é isto. Se queres representar um objeto na sua verdade, vês o objeto de todas as maneiras possíveis e imaginárias, desconstróis este objeto e vais construí-lo, vais desenhá-lo, vais representá-lo nesta superfície plana com as 2 dimensões que a superfície plana tem. Isso também não é uma ruptura total, porque há um regresso ao tempo pré-renascimento, aos pré-renascentistas, não é? Até o Amadeu... Eu comecei por dizer que rebentam com 500 anos desta última tradição. Exato. Não, o Amadeu adora a pintura flamenga. Flamengos. Pois, mas atenção,
Também havia as axonometrias, eles não conseguiram fazer a perspectiva como fizeram os florentinos, mas a capacidade de representar o real teve sempre presente na arte, conseguiu foi fazer-se isso muito melhor, não é? Pronto, até chegares ao Leonardo. Mas para todos os efeitos não era uma teoria de que isto não é verdadeiro, verdadeiro é assim como nós fazemos. E agora vou abrir um parênteses para entrar numa das 5 pessoas importantíssimas que no fundo vão ser este grupo do Orfeu, apesar de todos os colaboradores, que são, núcleo duro, Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro, e estão todos relacionados, não é? O Amadeu, Santa Rita e Almada, e estas 5 pessoas vão, na verdade, revolucionar tudo o que se tinha feito no país. Por isso é que o Orfeu é atacado de uma forma violentíssima, como nunca ninguém tinha sido. E o Orfeu foi um relâmpago, não é? Um relâmpago. Foi um ano, não é? Foram 1915. Ponto. Mas tinha acontecido, lá está, como eu disse, o Grupo do Leão também era moderno, evidentemente. Sim. Os humoristas também eram, de facto, estes rapazes irreverentes, não é? Docemente irreverentes, como lhes chama o José Augusto de França. Depois vão ser aplaudidos, o Dantas vai dizer que bom, esta mocidade irreverente, coisa extraordinária disto que precisamos. O Orfeu não. O Orfeu vão mesmo atacar estas pessoas de uma forma completamente vil nos jornais, não é? À bruta. Porque isto é outra coisa, é outra linguagem, é sobretudo outra lógica. O Mário de Sá Carneiro, que está em Paris, e que não vem em 1914, é dos que fica, porque depois regressam todos, menos o Mário de Sá Carneiro, e é lá que ele vai conhecer o Amadeu e o Santa Rita. E outra pessoa importantíssima que eu não pus aqui, mas que faz parte, que é o Pacheco, não é? Com capa, arquiteto pela graça de Deus, que faz parte deste grupo, aliás, é o autor da primeira capa do Orfeu. Sim. Ele conhece o Amadeu, tem uma opinião que é um lagarre, que é um snob, que é um arrogante, do que o Santa Rita vai ter uma relação de amor-ódio até ao fim, não é? Chama-lhe o meu inimigo íntimo. Adoro esta frase, porque ele escreve ao Fernando Pessoa, acabamos por saber tudo. E o Mário de Sá Carneiro, que não é uma pessoa qualquer, e que é uma pessoa cultíssima, diz isto: eu vi estes quadros disparatados no Salão de Outono do Amadeu, eu não consigo perceber aquilo. Digo-lhe, caro Fernando Pessoa, eu adiro ao cubismo e ao futurismo como ideias, mas depois olho para os quadros, olha, aquele, por exemplo, aquele espanhol, o Picasso, não é, que é um dos principais membros deste movimento cubista. Eu fico espantado como é que este homem que fez coisas maravilhosas, ele está-se a referir ao período azul, ao período rosa, Sim. E agora vou citar o Sá Carneiro, Tucur, borra umas curvas picarescas numa tela e depois escreve em baixo o violinista. Ninguém consegue perceber isto. Pois. É muito difícil. E o futurismo, como tu disseste bem, a dinâmica, eles, quando escrevem o manifesto de 1910, os pintores, Boccioni, o Balla, o Carrao, o Severini e o Russolo, que são absolutamente extraordinários. Estes são os homens que vão marcar o Santa Rita, de facto, muitíssimo. Eles até ensinam como é que se faz, porque não é futurista quem quer, é futurista quem pode, não é? Um cavalo a correr não tem 4 patas, tem 20. Isto é tudo escrito, é um manifesto maravilhoso. Há quase um manual de instruções para ser futurista. Um manual. Não é para... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E o Amadeu vai buscar isto, de facto, e do expressionismo e do cubismo, evidentemente. E o Santa Rita, mas o Amadeu, voltando um bocadinho atrás, vai, de facto, para Paris em 1906. Porquê? Porque ele vem para as Belas Artes, porque tu pegaste uma coisa que eu depois, desculpa, mas vou agarrar outra vez sobre os académicos. O Amadeu entra no primeiro ano. O primeiro ano das Belas Artes, na altura, tinha 4 anos, curso geral do desenho, e depois é que tu entravas no que nós hoje diríamos a especialidade, que era o curso especial de pintura, podia ser de paisagem ou histórica, ou fazias escultura e estatuária, ou arquitetura civil. 7 anos. O Amadeu desiste, vai para Paris com a intenção de se matricular, porque ele queria fazer arquitetura, era o mais decente, apesar de tudo, para uma família burguesa. E aquilo que o pai queria. Apesar de foi em tudo, conselho de família, não é? É o mais decente, não é? decente. Apesar de tudo. E ele vai para Paris e inscreve-se em arquitetura, também desiste. Portanto, o Amadeu depois, no fundo, vai frequentar as academias e vai andar pelo seu pé, até se enfiar, de facto, neste comboio do modernismo, porque ele era assim, também. Atenção, a Margarida Ramalho falou aqui bem de todos os portugueses que estavam em Paris, é que, como pintores, não era só o Amadeu e o Santa Rita. A questão é que o Amadeu e o Santa Rita são completamente diferentes de todos os outros pintores portugueses que estavam em Paris. Ninguém fez isto. Ponto final. Sim, porque a tradição de irem pintores para Paris é entre o século XIX todo. Sim, e Quer o dizer, salão, e o expor de salão. Agora, quando tu me falaste dos académicos, é assim, o Almada, que é um artista plástico brilhantíssimo, nunca foi um vanguardista a pintar.
não é académico, é um autodidata. Vê a fachada do convento de São Francisco, vulgo Belas Artes, e vai-se logo embora só de se lembrar do que tinha passado nos jesuítas. Quem faz o curso de pintura todo, 7 anos, de uma ponta à outra, ele inscreve-se em 1901, não vai para a escola em 1902, entra e faz 7 anos seguidos sem chumbar a nada e com ótimas notas. Ele de facto chega a ter um 20 com o Veloso Salgado, também tinha estado em Paris, lá está, não é? A malta do Grupo do Leão também já ia para Paris. É o Santa Rita. O Santa Rita, que é, de todos eles, o artista mais invulgar, mais polémico, mais moderno, mais vanguardista, mais tudo, é o único que faz a escola toda. Portanto, isto às vezes é um pouco paradoxal. E que tem aquela história muito engraçada que tu me contaste, que eu não sabia, que é o Veloso Salgado, professor dele, que é representado neste quadro do Orfeu nos Infernos. Eu não sei se isto é mito urbano, se é verdade, mas toda a gente fala disto. Mas o Veloso Salgado foi importantíssimo na carreira do Santa Rita nas Belas Artes. Porque assim, a escola era académica, era oitocentista, quer dizer, os exames do Santa Rita, quando entra depois para a pintura histórica, por exemplo, são, o professor é o Veloso Salgado durante os 3 anos, mas o júri era o Carlos Reis e o Columbano. Pois. Pronto, isto é, claro, tinham substituído os românticos justamente na escola. No entanto, no 2º ano, o Santa Rita está muito doente. O exame não é, de facto, assinado pelo Carlos Reis e pelo Columbano. Suponho que o Veloso Salgado o tenha avaliado sozinho, porque ele vai para a direção da escola dizer tirem as faltas ao Santa Rita para ele não chumbar o ano. Atenção ao academia da escola. E nesse ano dá-lhe um 20. Um 20 em Belas Artes é uma coisa absolutamente incrível. Mas há que dizer que estes 2 quadros do Santa Rita que a Margarida referiu, e bem que sobrevivem, a cabeça, que aliás muito Boccioni também, da mesma época, o Santa Rita era fora de série. E este Orfeu nos Infernos são 2 dos quadros que o Santa Rita fez. E agora tentando entrar um bocadinho na cabeça do Santa Mas Rita, só para percebermos aqui, porque com certeza que os nossos ouvintes ficarão intrigados com esta ideia dele de mandar destruir a sua obra depois da sua morte. Isto é quase um suicídio artístico ou um não querer que nada fique para a posteridade. É difícil entrar na cabeça de um pintor, por mais desapegado que seja o material e à posteridade. O Santa Rita... não querer deixar legado. O Santa Rita, como personalidade, foi o mais longe possível que se podia nestas vanguardas do século XX, e nomeadamente, eu acho que a grande diferença, o Amadeu de Sousa Cardoso, entre ele e o Amadeu, por exemplo, que são os 2 pintores do Orfeu. O Almada é o poeta do Orfeu, não é? Pois. E não tem nenhum equívoco com isto, por isso é que eles são todos verdadeiramente companheiros e amigos. E admiravam-se. E respeitavam-se. O Almada, sim. Não, de longe. E aliás, a relação dele com o Amadeu, como começa, é extraordinária, e com o Santa Rita, idem. Porque é uma pessoa que consegue perceber muito bem estas pessoas. Aliás, a Margarida referiu isso, não é? Nas 2 únicas exposições que o Amadeu faz em Lisboa, em 16, no Porto é agredido. Isto é contado pela Sara Afonso, não é? E depois termina com uma frase maravilhosa, ainda bem que foi no Porto, que era a terra dele. Bom, em Lisboa ao menos não levou pancada, mas em Lisboa tem esta guarda pretoriana que se chama Almada Negreiros. E claro, isto de o Amadeu de Sousa Cardoso, de facto, é a descoberta de Portugal na Europa no século XX. É o Amadeu, não é ele, mas ele também é pintor. Isto é de uma coragem e de uma grandeza extraordinária e muito raro. Sim. Portanto, não há nenhum equívoco. O Almada é o poeta do Orfeu. Aliás, o Santa Rita escolhe a dizer: deixe de pintar, só devias escrever poesia. Dedica a poesia. Porque realmente a poesia do Almada é bom. E entrar no 3º Orfeu, a cena do ódio, ponto final, não é? Pô, ali também tinha uma concorrência fortíssima com o Fernando Pessoa. Pois, mas o Mário Sá Carneiro gostaria de ter escrito isto, fica delirante, não é? Escreve ao pessoal a dizer aquele rapaz, o Almada, nem me lembro como é que aquilo se chama, o ergo-me pederasta, está apupado de imbecis. Quer dizer, o Almada a escrever é qualquer coisa de absolutamente extraordinário e um vanguardista, de facto. E agora perdi-me porque ia falar o espírito do Santa Rita. O Santa Rita, vou contar este episódio porque isto é muito importante naquilo que depois vai levar a esta personalidade, que acaba por ser um mito dele próprio, não é? Uma lenda. Sim. O Santa Rita. Ele em 1912 está em Paris. Já, eles vêm às vezes a Portugal, mas o Santa Rita perde a bolsa em 1910. Aqui é que entra de facto as questões da Primeira República. Ele era um monárquico convicto, acho que tem um problema terrível com o João Chagas, republicano, que era um diplomata em Paris, e tiram-lhe a bolsa. Portanto, ele acaba depois por sobreviver como pode.
Ele fica sem pai muito novo, com 15 anos, tem muitos irmãos, mas com uma ajuda da mãe, com qualquer coisa, ele mantém-se em Paris. Em 1912, quem é que está em Paris com o Santa Rita? O Aquilino Ribeiro. Eu vou meter aqui o Aquilino Ribeiro por esta questão muito importante, porque fala-se de muita coisa e a gente às vezes já não sabe, na verdade, o que é mito urbano, o que é verdade. E esta história é deliciosa porque o Aquilino Ribeiro vai escrever uma crónica fantástica na Ilustração Portuguesa, 11 de março de 1912, para quem quiser ler, que se apanha isto com muita facilidade, sobre os futuristas. Porquê? Porque ele vai, com o Santa Rita, a um manifesto do Marinetti. E isto são coisas que marcam profundamente o Santa Rita. Porquê? Porque estas conferências do Marinetti, se não acabassem à pancada, não tinham sucesso. Não é? Como diz o Aquilino, não, eles de facto são facciosos, extraordinariamente facciosos. Transmitem as ideias a soco. Mas isto era literal, não é? Isto é mesmo quase pré-fascista, não é? Aquela ideia. Por isso é que o Marinetti depois vai lançar aos braços de Mussolini, claro. É esta empatia, evidentemente. Agora, o Marinetti, ele cita isto, não é? E aliás, ele diz uma frase extraordinária que tem muito a ver com o futurismo. É brutal, mas é isto. Os futuristas agarram na gente e escarram-nos na tela. Isto é terrível. Mas é assim. Eles, de facto, são brutais. É muito cru. É cruel. Isto é outra coisa. É o ódio ao passado. Ainda que eles depois ponham uma coroa de flores, são italianos, não é? Na tumba do Leonardo. Bom... mas ódio ao passado, mas este vale a pena. São as próprias contradições que todo o pensamento tem, não é? É esmagador a arte italiana e, portanto, eles disto também não se livram. Mas vem daqui, de facto, o rugir do motor de automóvel é mais belo que a vitória de Samotrácia. Este mundo greco-romano, isto de facto é a herança italiana, mais do que qualquer outro país. Portanto, eles vivem com isto também. Claro, é uma dualidade. Pronto, com este lado esmagador. Mas para terminar esta crónica maravilhosa do Aquilino, ele cita no fim o Marinetti, a dizer o quê? Isto é brutal, isto é de 1912. E os pintores futuristas são extraordinários, ainda bem que pintaram e que a gente ainda os consegue ver hoje. Mas o Marinetti termina a dizer isto acabou a pintura. As cores numa tela, esta sensação de a gente ver de facto os quadros, isto tem os dias contados. O que é a arte futurista? Plástica, daqui para a frente. São telas gigantescas feitas com tochas e com holofotes, é efêmero, e as pessoas de facto têm essa sensação. E depois isto acaba e amanhã é outro dia. Bom, 1912. É por isso, é que em 16 os Dadás, não é? Cabaré Voltaire em Zurique, vão buscar de facto o futurismo. Claro. Não é? Primeira revista, tens lá toda a gente, tens lá o Marinetti, também tens o Modigliani, também tens o Picasso, mas tens lá esta gente, porque isto é brutal, isto é o princípio de tudo. O Voltaire em Zurique e o Duchamp em Nova Iorque. Isso acaba por ter alguma ligação com o expressionismo, não é? Que é o passar emoções. Está para lá disso, para lá disso. Não é? A questão é que quando o Marinetti chega a estas conclusões, está-te a abrir a porta para quê? Para os ready-made do Duchamp, já não fazes arte. Já não é importante a obra, fazer ou não fazer. Já estamos noutro patamar. Quem é que é isto da cabeça aos pés? Porque é assim, o Amadeu e o Almada vestiram a camisola futurista. Sem tirar nem pôr. O Pessoa também e o Sá Carneiro. Cada um à sua maneira. Mas o Santa Rita não. O Santa Rita vestiu a pele. Por isso é que o Santa Rita, que até faz coisas quando chega a Lisboa, isso é comprovado, porque ele quando volta para a casa da mãe, no Portugal Futurista, a Margarida Ramalho referiu essa revista, número único, que é apreendida pela polícia por causa do Almada, porque o Portugal Futurista é um elogio ao Santa Rita de 7 ou 8 páginas, não é? Também só tem lá que parênteses, já se apreendiam obras antes de antes do Estado Novo. Sim, até no tempo da monarquia. Até no tempo da monarquia. Mas foi na Primeira República a mesma coisa. Também. Foi o conto dos Saltimbancos. O conto dos Saltimbancos que é uma delícia, que se deve ler. Foi por causa do atentado ao pudor e aos bons costumes, porque tem ali uma cena erótica com uma égua e um cavalo, que foi um escândalo. Mas por acaso não e a Primeira República nisso era profundamente muito burguesa. Muito mais conservadora. E indo também ao Amadeu, o Amadeu dentro do futurismo acaba nesta fase, penso eu, por a principal influência ser cubista ou abraçar muito o cubismo. O cubismo acaba por ser um bocadinho a desconstrução
do figurativo assim para os nossos ouvintes menos familiarizados com isso. Com o Amadeu... O percurso do Amadeu nesta fase, a sua ligação com o cubismo, no fundo também as influências que recebeu em Paris, e o que é que acaba por ser o cubismo como também algo de ruptura e algo diferente deste futurismo mais marcial, mais de movimento, mais de ação. O cubismo seria algo mais estático, não é? Mas que começa a desconstruir o figurativo, pergunto. Sim, não, sem isto, afirmar. Quer dizer, no fundo, o cubismo vai-te transfigurar tudo, não é? Qualquer tipo de representação numa tela cubista vai ser diferente do que tinha sido feito. E depois há aqui esta pessoa absolutamente marcante para todos os movimentos e todos os artistas, incontornável, que se chama Picasso. Claro. Portanto, isto é absolutamente marcante para toda a gente e aqui também para o Almada. Portanto, o Amadeu vai apanhar esse lado cubista, sim, mas muito esta filosofia. A questão isto é um bocadinho difícil de explicar, mas o cubismo acabou por ser mais fácil para as pessoas perceberem do que nós estamos a falar. Porquê? Porque o Picasso, de facto, toda a gente conhece. E é muito mais, para a grande maioria das pessoas, fácil perceber, quando falamos de cubismo, imaginar imediatamente formas mais geométricas do que os futuristas. Claro. As pessoas conhecem mal a pintura futurista, mas a pintura futurista acaba por desconstruir tudo. A questão é esta. Eu diria que o Amadeu tem tanto de uma coisa como de outra. E também do expressionismo, mas é sobretudo este cubo-futurismo que o preferirem chamar. São estas duas grandes influências a pintura do Amadeu. Com esta grande vantagem, que é, ele apanha de facto tudo o que lhe interessa e depois faz pintura a Amadeu de Sousa Cardoso. Porquê? Como disse a Margarida e referiu, Manhufe, as montanhas do Marão, as procissões, e isto é intrinsecamente o Amadeu. Portanto, é isto, claro. No fundo, ele quer exprimir tudo isto que lhe interessa. Ele, por exemplo, nunca gostou de Lisboa, não é? Ele veio a Lisboa por causa do Santa Rita e do Almada, não é? É um homem do Norte. E, portanto, esta pintura reverte sempre aquilo que ele quer dizer, só que vai dizer de outra maneira, não é? Há algo interessantíssimo e um contraste absoluto, porque, como já falámos de Malhoa era contemporâneo. Foi contemporâneo, não é? Malhoa tem uma carreira longuíssima e vai até... Eu dá-me a ideia todos. Que Malhoa morre em 33, 1933. Até aos anos 30, exatamente. E Malhoa também pinta muito mais o campo e as tradições do que a cidade. Rural, é um inventário rural, não é a cidade, não é um pintor urbano como um columbano. Não é? Pois, mas são muito diferentes. São muitíssimo diferentes, até pelo uso da cor em Malhoa, não é? Pela e o columbano é o retratista de excelência, não é? O columbano é sobretudo isto também. Mas é muito interessante esse contraste entre dois pintores portugueses contemporâneos a pintar o mundo, que podem ter inspiração no mundo rural e nas tradições, o que é Amadeu, exatamente, o que é Amadeu e o que é Malhoa. Não é um contraste absoluto. Portanto, mostra esta latitude de interpretações que as inspirações nos podem trazer. Com o mesmo tipo de inspirações, o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer de completamente diferente, diametralmente diferente mesmo. Por isso é que o Almada diz que realmente o Orfeu, este grupo do Orfeu, foi o primeiro grito moderno. Meus senhores, isto foi mesmo conferências do Almada, não é? Foi mesmo o primeiro grito moderno em Portugal. Porque ninguém fazia isto. Agora, o que é que não se fazia mesmo, porque o Amadeu, de facto, com todas essas tradições, vai fazê-lo de maneira diferente, com certeza. Mas o Santa Rita já não está aqui. Pois. Isto para pegar porque é que ele te pede para destruir a obra, que está em casa, porque ele, quando vem de Paris, vai para a casa da mãe, não é? E ainda sai um trabalho dele de 1916 no Portugal futurista. E vai para a casa da mãe por um estado de necessidade. Obviamente. O Santa Rita, efetivamente, fez muito pouco ou nada. E eu penso mesmo, quando ele diz ao Almada, deixa de pintar e põe-te só a escrever poesia, porque nisso é que tu és realmente fora de tudo, fora da caixa, o Almada não pode fazer isto. Tem que sobreviver. O Almada está desde os 20 anos pelo seu pé, não é? Claro. E, portanto, o Almada nunca ganhou um tostão com aquilo que escreveu e, portanto, tinha que fazer publicidade e ilustrações e tudo isso. Isto é a vida do Almada, monetariamente falando, ainda bem. Nos deixou tanta coisa extraordinária, depois colaborações com os arquitetos, etc. Como sabe, o Santa Rita não. O Santa Rita vivia de cafés e vivia dele próprio ser uma performance, não é? O Santa Rita é a pessoa que leva à letra a ação, mais arte, mais vida é igual a futurismo.
Ele diz uma coisa... Leva essa equação. Não, ele é isto. Ele é essa equação. E toda a gente que o conhece extraordinariamente bem percebe isto e diz isto, e acaba por dizer isto, tanto o Almada como o Pacheco, quando escrevem sobre ele, não é? Por isso é que o Almada diz, bom, ele era só espírito, e afinal, o ele ser só espírito era a sua grande coerência. Pois. E este só espírito é, como lhe chamou a Sara Afonso, um teórico da arte, ou o filósofo, ou o Pacheco, que no fim de um texto maravilhoso na sua revista contemporânea aí de 25, no número em 1925, 24, diz, bom, de facto, a obra do Santa Rita, o que é a obra do Santa Rita? É a sua ação pessoal. É a forma como ele escreve, como ele fala, como ele se veste, como ele está, como ele descompõe uma pessoa porque a acha completamente idiota, ou é um doce a falar porque acha que tu és interessante. O Santa Rita era uma personagem... E ele próprio acharia isso. Porque acharia que a sua obra, ou seja, o que ele materializava, não poderia sobreviver a ele próprio porque ele era a obra. Porque não interessa, percebes? A obra em si não interessa. O Santa Rita dizia uma coisa muito curiosa. Para os futuristas, no fundo, e levando estas máximas do Marinetti às últimas consequências, a obra é idealizada. Quem é que faz a obra? O operário. Operário futurista, claro, mas um operário como eu. E ele foi operário, só que a certa altura despediu-se da fábrica, percebes? Pois. E, portanto, está... Quer dizer, o primeiro ready-made do Duchamp, a célebre roda em cima de um banco, é de 1913, quando ele ainda está a expor, de facto, nu a descer umas escadas no Armorichão. E depois vai por aí fora, em 17 já tens o urinol. E o Duchamp vai nos dizer isto também, não é? Os generais já não morrem a cavalo, portanto os pintores não têm que morrer nos seus cavaletes. E já não está preocupado, em fazer ou não fazer a obra está feita. Vais buscar à fábrica um urinol, e isto foi um gozo também do Duchamp, lá está. Tem tudo muito humor, muita ironia. Vira ao contrário, chama à fonte, assina com um pseudónimo que tem a ver com o fabricante dos urinóis, e numa exposição de artistas independentes em Nova Iorque, do qual ele fazia parte desta associação, como é que se entrava nestas exposições? A velha e boa América pagando uma cota. Claro. Então, mas ele paga. Só que eles não sabem que o urinol é dele. E fica tudo atrapalhadíssimo porque pagou, tem que entrar, mas ao mesmo tempo isto é um urinol, não pode ser, é demais. Vou dizer uma coisa em relação ao Amadeu e ao Santa Rita, que é uma opinião pessoal. Em 1916, de facto, lá está, entre os Dadás e o grupo de Nova Iorque, do Duchamp, tanto um como o outro, se não tivessem enterrados neste retângulo à beira-mar plantados, estariam num lado ou do outro, percebes? Tem tudo a ver com isto. E, na verdade, são os únicos pintores, primeira década, até eu diria por aí fora, não é? Primeira metade do século XX, que são isto em Portugal. Ponto final. Pronto. E o Almada é isto a escrever. E não aí, de facto, a guerra veio, de alguma forma, cortar essa possibilidade. Absolutamente. Se o Amadeu não tivesse havido guerra, ele não tinha sido, não teria... Aliás, ele estava em Portugal quando começa a guerra, portanto, teria regressado a Paris e continuaria, porque ele estava, até do ponto de vista internacional, estava a ganhar carreira, o seu nome e a ser considerado alguém que se deveria tomar conta. Portanto, a partir daí nós podemos imaginar até onde é que ele poderia ter chegado. Exatamente. Não tanto, penso eu, que não tanto o Santa Rita. Não, o Santa Rita acho que o Santa Rita não é a mesma coisa. Mas o Santa Rita de outra maneira, lá está. Eu acho que o Amadeu, imaginemos, pronto, que não há a Primeira Guerra, em que estes homens vêm a Lisboa, mas de facto mantêm a sua vida em Paris. Não é que tudo de extraordinário estava a acontecer também fosse só em Paris, não é? Temos também a Rússia com Malevich. E na Alemanha e aquilo tudo. Exatamente. Tudo. Contemporâneos, para termos uma ideia, contemporâneo do grupo do Orfeu, 1915, está o Malevich a pintar o quadrado de parede sobre a tela branca. E o suprematismo ia dizer isto, ia escrever, não estou a inventar, não é? Do cubismo e futurismo ao suprematismo. Isto é o grau zero da arte. A partir daqui vamos começar outra linguagem. O que é que isto vai dar? Deu muitas coisas, não é? Porquê? Porque, apesar de tudo, os cubistas e os futuristas ainda representavam a realidade. Representavam, era de outra maneira. O suprematismo foi dizer isto não nos interessa nada. Sim. Portanto, isto é uma loucura, estas 2 décadas do século XX. E a guerra... É prévio ao surrealismo e a tudo que é abstrato, a toda a pintura abstrata. Que o futurismo também vai dar um bocadinho essa argamassa de que os surrealistas vão apanhar depois. Vão apanhar.
esta coisa psíquica também que nós queremos é as sensações. Um retrato não é desenhar a tua cara, não é? É apanhar a tua alma e por aí fora. A cabeça do Santa Rita é isto. Há quem diga que é o retrato do irmão, justamente, que lhe destrói a obra, não é? Que não é impressivo, que não é expressivo, é sensitivo. Não é? Os estados de consciência, não é? E isto é uma frase cara para os futuristas também. Evidentemente que o Breton, depois em 24, vai apanhar isto e moldar à sua maneira, mas os surrealistas também vêm daqui. Porque estes movimentos, de facto, e muito o futurismo, por causa do lado intelectual do Marinetti, de facto vai influenciar muitos ismos, não é? É interessante porque fora. Até quando fazemos essa ligação ao que é o avanço político, em Espanha temos pintores. A Espanha sempre foi uma terra de grandes pintores. Desde Picasso, depois a Dalí e Miró, que passam uma fase também bastante conturbada da história espanhola, como depois é a década de 20, depois é a década de 30 com a Guerra Civil, e isso não impede a evolução da sua arte, pelo contrário. Aliás, porque esta própria guerra, que obviamente é uma coisa diferente. A Espanha claro, não é são dimensões, já está encostada à França. Sim, são dimensões diferentes, e a própria a ligação da Catalunha com França e tudo isso é muito diferente. Mas no fundo, a guerra, o que acabou por impedir, se calhar, a evolução de alguns pintores portugueses, aconteceu também com uma série de outros pintores europeus que terão sido condicionados por esses 4 anos. Poderiam, só que alguns estavam em Paris e ficaram. E ficaram lá, como o Picasso. E a arte não acabou, e a arte não entrou em suspenso pela guerra. Não. Os nossos é que ficaram cá. Porque estavam cá. A questão é que em Portugal só havia um Amadeu e um Santa Rita. Pois, e morreram os dois em 1918. A questão é essa. Ninguém consegue acompanhar isto. Não é que não se fizesse isto em Portugal. Não se fazia nada disto em Portugal. Não é isso. Nenhum português fazia isto. Sim. O Amadeu escreve sobre isto, quer dizer, também e poucos compreendiam. O público não compreendia todo, mas nós estamos a falar de pares, estamos a falar desta agrupada toda de uma dezena de portugueses que estavam em Paris, de quem o Amadeu, a certa altura, se afasta e diz, bom, eles marcham de facto numa rotina atrasada, e diz mais, não é? Tudo o que por aqui se faz. Esta portuguesada é medíocre, ponto final. Pois. Pronto, isto é bom, é mau, não se pode dizer, é assim, está escrito. Na verdade, não há comparação. E nos anos 20 não tens nada que se compare com isto. O Amadeu, enfim, nós temos obra do Amadeu para ver. E, portanto, o Amadeu pode ser discutido. Porque temos, graças a Lucy Sousa Cardoso, quando ele morre, leva a grande maioria dos quadros dele para Paris e morre quase agarrado aos quadros, não é? O que também é extraordinário, não é? Não, é comovente. É extraordinário. Ela recusa-se praticamente a vender o que, mesmo com aflições de dinheiro. Poder-se-ia pensar o contrário, olha, alguém que tem aqui um potencial até de fazer dinheiro ou de fazer especulação, nada. Ela vem numa homenagem em Amarante ao Amadeu e encontra 69. O Almada e a Sara. É a última viagem que o Almada faz, e muito doente vai porque é o Amadeu. Lá está. Isto foi até ao fim da vida. O Almada morreu, o poeta do Orfeu Futurista e tudo. Nada fez tanto sentido para ele como grupo, como companheiros, como estas pessoas e sobretudo estes dois Morreu pintores. Na nostalgia do Orfeu e da década de... Não, aquilo foi de facto qualquer coisa de único na vida dele, evidentemente que sim. E ele vai a Amarante nesta homenagem e a Lucy vem-lhe dizer, e a Sara escreve isto de uma forma extraordinária, aquelas conversas com a Nora, as conversas com a Sara Afonso, ela quase que a pedir desculpa disse-lhe que tinha vendido um quadro porque precisava de dinheiro. Pois. Lucy, como os nossos ouvintes devem ter percebido, foi a mulher de Sousa Cardoso que conheceu em Paris, francesa, e que depois vem para cá. Vem com ele para cá e tem que casar porque eles estão os dois cá em Portugal quando começa a guerra e não era suposto ele não estar casado com a Lucy, com quem ele vivia já. Acho que o pai diz isto, não é? Como bons homens conservadores. Sim. Não, evidente, não é? É a tua namorada, casas no Porto e vens para cá viver com ela e assim e foi. Acabou. E aí ficam. Mas ela guarda esta obra toda, o Almada diz-lhe, porque ela não queria dispersar a obra, justamente, diz-lhe o único sítio para ficar com a obra do Amadeu é a Gulbenkian. Ela acaba por vender a Gulbenkian, mas com muitas conversas. E depois ela morre muito pouco tempo depois. Pois. Não, mas ela tem uma coisa engraçada quando vende a Gulbenkian, que ela pede na exposição que vai ser feita que ainda ponham que aquilo lhe pertence, embora já estivesse vendido. Portanto, ela tem de facto
Um apego quase. É a maneira dela preservar a memória daquele homem. E se calhar porque sentiu que ninguém melhor podia fazer do que ela, não é? Nenhuma instituição, nem o Estado, não, a nem... instituição mas já, depois mas sim, mas Depois a partir da Gulbenkian, sim. Mas já está vendida a Gulbenkian quando ela Mas perde. até a Gulbenkian, porque a Gulbenkian já é numa fase muito tardia, já é década de 50, não é? Sim. E depois ainda ficam outros quadros que ficam no Museu de Amarante. Portanto, isto só para concluir que o Amadeu tem uma obra que nós podemos ver, discutir. E esta é que é a grande diferença para o Santa Rita. E o Santa Rita? O Santa Rita tem uns quadros em coleções particulares, portanto não se vê. Tem aquela cópia maravilhosa da Olímpia do Manet, que é dele, que está na Academia de Belas Artes, com as proporções exatas do quadro original, e uns desenhos que estão na Academia maravilhosos, de uso. O Santa Rita desenhava maravilhosamente bem. Mas os quadros visíveis, de facto, são estes dois só, é muito pouco. E depois temos a obra que foi editada no Orfeu 2, que entra ao Santa Rita, com os 4 trabalhos que vêm de Paris, e no Portugal Futurista. Mas só isto, e sobretudo o Orfeu, o que está no Orfeu, Trabalhos de Paris, de 13, 14, é de tal forma impressionante que eu acho que ainda hoje a grande maioria das pessoas não conseguia ter nenhuma empatia com a obra do Santa Rita, não é? Aquela cabeça dinâmica, vezes luz, menos... não sei o quê. Eu não consigo reproduzir os títulos sequer dos trabalhos de Santa Rita, mas ainda hoje me impressionam imenso. E atrevo-me a dizer que ninguém em Portugal fez isto. Sim. Ainda mais nos próximos 50 anos, não é? Depois da morte do Santa Rita. Nisto foi quase para o lado futurista. E indo a Almada Negreiros, e depois algo que também é interessante, que é a sua relação depois, não só com a sociedade, como com o poder, com o poder político a partir da década de 30, e não falámos ainda de alguém importante, de um elemento importante em tudo isto, que é António Ferro, a partir da década de 30, que... Com quem o Almada... fica em 38 bastante enervado quando vem o Marinette de Lisboa. Mas António Ferro, que também, como pertenceu 32. ao Orfeu, não, pertenceu como editor. Sim, não? 32. O Ferro traz de facto e o Marinette. E ele fica ofendido e escreve algumas coisas muito pouco simpáticas sobre o Ferro, que eventualmente poderá também ter atrasado um bocadinho o apoio que o Ferro dava a outros modernistas que entretanto tinham surgido. Tanto que ele, na exposição do mundo português, tem um papel muito tenue. Mas também acredito, e não só acredito, que tenha servido também para o atrapalhar nessa situação a questão do Dantas, do Júlio Dantas, estar na organização, também, enfim, não organizava nada, ele só fazia disparates, segundo as cartas do Leitão de Barros para o Ferro, que está em Nova Iorque, a dizer, por amor de Deus, vem, senão isto não se faz. Se você não vier, isto não se faz. Nós não podemos, mais com tanto disparate do Cerolas de Malha. Lá vai buscar outra vez a questão do manifesto anti-Dantas. Portanto, talvez o Dantas tenha batido o pé e é-lhe atribuído um pequeno papel. Mas a partir, eu penso que de 42 ou 43, ele começa, o próprio SPN, o Secretariado de Propaganda Nacional, faz-lhe uma primeira exposição e a partir daí ele vai ter... Não será depois assim também durante tanto tempo, porque o António Ferro depois vai para embaixador no final da década de 40. Mas depois vai, e a Margarida melhor que eu, de certeza que vai explicar isso, uma das coisas mais fundamentais é a ligação que ele tem com o Pardal Monteiro. Que aí nas obras públicas é... Com os arquitetos da geração de 90 são importantes. Mas eu acho tudo. que é sobretudo o Pardal, é o grande. Vocês, saltam agora para os anos 30, António Ferro. É assim, o Ferro, eu não percebo porque é que quando o Marinetti veio a Portugal, o António Ferro tinha entrevistado o Marinetti em Roma 10 anos antes e tinha falado desta geração dos futuristas de uma forma por acaso engraçadíssima. Chamou Santa Rita o adivinho da geração, chamou ao Sá Carneiro o turista da morte. E ao Amadeu de Sousa Cardoso, o boémio das tintas. O Ferro tem graça, não é? O Ferro era o editor da revista, do número 1, número 2. Conhece muito bem o Almada. Tinha feito um elogio absolutamente extraordinário à invenção do dia claro. Eles conheciam-se de muitas outras águas. 1921, um dos livros que eu acho obrigatórios do Almada, o Almada Comovente. E, portanto... isto foi um senão, porque ele convida, quando o Marinetti vem em 32... o Dantas
e o Adães Bermudes para o irem receber à Sociedade Nacional de Belas Artes. O que é logo extraordinário. O Marinetti. O Dantas para receber o Marinetti, mas pronto. Pois, e o Marinetti, que nunca tinha vindo a Portugal, pronto, pôs o Almada, obviamente, a pôr os pontos nos is do futurismo, é exatamente assim o artigo, não é? O que o Dr. Marinetti nos veio trazer ontem à Sociedade Nacional de Belas Artes é velho, de 23 anos e um dia, nem mais nem menos. Ele continua a ser futurista, mas de facto virou dentro ao Marinetti aqui a sério e depois ao António Ferro de Rasto. Eu acho que o que se passa de facto com o SPN, que depois há de ser CNI, com o Secretariado de Propaganda Nacional, é que o Ferro começa por ter um grande embate com o país, com o Presidente do Conselho de Ministros, não é? Dr. António de Oliveira Salazar, porque ele dizia que as artes para ele era uma casaca de cerimónia, não é? E esta expressão é extraordinária. Casaca de cerimónia é aquela coisa que ninguém quer usar, não é? Sim. Que é incómodo, não é? Mas pronto, se fores E que nos deixa hirtos e pouco naturais. Se fores para uma recepção no São Carlos, que és obrigado a vestir isto, mas é a ferros. E literalmente. O Ferro teve este combate. O Almada fez muita coisa, selos, isto, aquilo e o outro, era muito difícil. Cartazes da Constituição. Caricaturas, não é? Sim, isso já fazia desde os 20 anos. Desde 20 anos. Por acaso eu tenho uma pergunta sobre as caricaturas, porque Amadeu Sousa Cardoso também começou por Também começa fazer. pela caricatura. E abrindo só aqui um parênteses, é uma curiosidade que eu tenho, até que ponto é que esse gosto pela caricatura não é logo um princípio de gosto pela distorção, não é? De apanhar e apreender. Mas isso tiveram todos os humoristas das exposições no Grêmio, não é? 12, 13, e depois ninguém é pintor como estes são. Claro. Não, claro, mas depois com o talento, potenciado pelo talento, até que Sabes ponto... que as caricaturas e o desenho permitiam à grande maioria destes artistas, uns que concluíram as belas artes, outros não interessa, sobreviver nos jornais, porque havia muita revista e muito jornal. E, na verdade... as ilustrações eram muito essenciais. Páginas abaixo, a cara da pessoa. Faz a reportagem sobre a Assembleia. E lá está uma pessoa a apanhar as caras deste e daquele. Portanto, e houve dezenas de gente talentosíssima a desenhar as caricaturas e por aí fora. O Stuart é um deles, por exemplo, o mesmo Stuart que vai desfazer o Santa Rita no Orfeu, mas é talentosíssimo, não é? Sim. Até o nome de uma revista célebre da época, a Ilustração Portuguesa, vem exatamente da importância que a ilustração tinha para... E, portanto, nem tudo era acompanhado de fotografia. Eles viviam disto e, portanto, o Almada fez muito disto para viver. Como todos os outros. O Amadeu faz isto por graça. Mas o Amadeu faz já por gosto Também se calhar gostava de ganhar um tostão ou dois em Paris a fazer isto, não que ele precisasse de dinheiro, porque pronto, lá está, tínhamos este tio Francisco que o patrocinava. E uma vida mais desafogada. É de todos os que têm a vida desafogada, não é? O Pacheco, quando volta a Paris, vai viver para a casa dele. Não, o Amadeu, pronto, vivia bem, mas se calhar também gostava de ganhar o seu dinheiro, etc. Só que depois ele realmente enfia-se na pintura. É isto que eu quero ser, é pintor. Claro. Pronto. Mas ainda aqui, voltando então, depois desse parênteses ao Almada, e estávamos a falar da relação do Estado Novo. Demos este salto só por contingências de tempo, não é? Para avançarmos no programa. Evidente, porque o Almada de facto só morre em 1970, de maneira que vai ter uma vida longuíssima em relação aos seus companheiros. Mas é assim, eu acho que o Ferro, portanto, tem aqui é uma personagem paradoxal por causa disto. O Ferro é uma pessoa com uma cabeça extraordinária, é muito culto, não é um bota de elástico, escreve dezenas de coisas extraordinárias. Agora está a tentar fazer qualquer coisa num regime completamente anquilosado e em que, na verdade, as artes plásticas não tinham importância nenhuma. Uma das coisas, por exemplo, que as pessoas se esquecem é do parente pobre das artes plásticas, que é a escultura. Se a pintura é difícil vender, mesmo assim, tu lá está, podes viver com o teu desenho, com a caricatura e a escultura é impossível, claro. A escultura, tu ou tens mecenas, ou tens um Estado a apoiar isto, ou não tens. Tens. E o Ferro, por exemplo, faz imenso sobre isto. O Mundo Português, estava a Margarida a falar, o Almada tem uma diminuta participação, é verdade, mas também está com o seu grande amigo Carlos Ramos, não é? Agora, a escultura, por exemplo, é mesmo importantíssima. Sim. A própria exposição é um facto. Eu acho que foi das poucas vezes em que se olhou para os escultores. A última vez acho que tinha sido no século XVIII, não é? Palácio da Ajuda, qualquer coisa por aí, Machado de Castro, palavra de honra. Pois, quer dizer, e portanto é preciso perceber isto era um país muito difícil. Era? É.
Mas pronto, mas ele, na verdade, acabou por atribuir prémios a toda a gente. O Almada ganhou vários prémios anos com um seguidos. quadro belíssimo, de homenagem ao Luca Signorelli, e acabou por fazer muita coisa. E, mais importante, por exemplo, década de 40... Bom, a Sara Afonso diz que antes disso, o que salvou o casamento deles foi mesmo a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, aqueles vitrais extraordinários. Isso é uma colaboração fora de série que ele tem com o Pardal Monteiro em dezenas de coisas, e depois, quer dizer, as Garras Marítimas é assim. Também. Entre a arquitetura do Pardal Monteiro e os frescos do Almada, do melhor que se fez. Sim, portanto, sim. não é tudo mau. Pelo Mas contrário, que tem graça, não tem graça também, Margarida, referir-se aquele quiproquo que aparece após a morte do Duarte Pacheco, em que há alguns a quererem destruir... É o Presidente da Câmara, não é? Ou do Ministério. Depois, querer destruir os frescos por variedíssimas razões, porque aquilo de alguma maneira não era exatamente o que eles achavam que devia ser, e do Salazar ir pedir uma opinião abalizada ao João Couto, da Arte Antiga, se devia ou não devia deitar os painéis fora. Graças a Deus que o João Couto diz não só se devem manter, como isto é extraordinário. Porque senão, nós hoje também já não tínhamos isso. Não tínhamos na Rocha de Condóminos, não é? Sim. Porque os painéis de Alcântara são extraordinários, mas a Rocha, lá está, queres ver o Almada Picassiano, Rocha de Condóminos. Vai ver a Rocha. Pois. Pronto. E ainda era uma chatice. Aliás, a pessoa que não quer, não me lembro do nome, mas já lembro-me se calhar daqui a um minuto, não sei. A Sara também conta isto. Ele próprio diz, eu não tenho nada contra o Almada, não gosto é desta pintura. Ponto final. Rocha de Condóminos. Mas aquilo tudo lá está e é de facto uma beleza. Eu penso que o melhor que se fez nos anos 40 em Portugal. O Almada, de facto, dá todos estes saltos. Porquê? Porque o Almada a pintar é sempre a mesma, é sempre o Almada. O Almada da pintura figurativa. Depois dos anos 50 vai ter aquela deriva para o abstracionismo geométrico. Sim. Não deixa de ser um pintor figurativo. Temos as tapeçarias maravilhosas do Ritz com os centauros. Mas como pintor figurativo é sempre esta elegância, esta beleza, esta pessoa que pinta de facto também a Almada. Nunca quis ser Amadeu, nem Santa Rita, nem coisa nenhuma. É ele. Claro, manteve a sua personalidade, mas aqui Claro. com esta adaptação até para o que o próprio Estado poderia querer, porque aí teria que ser figurativo, não é? Faria muito mais sentido. Mas o Almada é um pintor figurativo também de alma, não é? Pois. Pelo amor de Deus. quer dizer, Ou seja, ele não faz desenho, esforço, ele não faz esforço em... Eu Não. acho que ele até se mantém bastante fiel a si próprio o tempo inteiro. A questão do Almada, de facto, como vanguardista, é o poeta do Orfeu, é a pessoa, de facto, do Manifesto Antidantas, é a pessoa da cena do ódio, é em Madeira, 1915, tem que se ler isto, não é? Qualquer surrealista teria assinado aquelas 4 páginas das chaves no quarto de Madeira, que saem por toda a parte, estão em cima das gavetas, saem dos móveis. É uma coisa absolutamente incrível aquilo. É o nome de guerra, o Almada é isto a escrever, quer dizer, não é? E como boa inspiração futurista, o tempo voou, foi bastante... Já está. Havia uma hora. muitíssimo mais coisas Oh, para se dizer, havia. mas Margarida, obrigado, Eu é foi que foi agradeço. ótimo. Foi Eu acho que fantástico. para os nossos ouvintes despertou-se já o interesse e a interesse? atenção por estes pintores extraordinários do século passado, por estes futuristas do século passado, que realmente foram ímpares. Margarida, nós até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho, este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias.